Professor Camassa, a diretora, você vai tentar essa prefeitura também. Olá, bom dia a todos que a partir de agora mais uma vez passam a acompanhar a TV Legislativa. Nós estamos falando ao vivo mais uma vez do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco nós iremos transmitir a audiência pública da Lei Orçamentária 2015. O presidente desta comissão é o vereador Fábio Roxinho, vice-presidente é o vereador Aguinaldo Araújo e o membro desta comissão é o vereador Jair do Bar. E se aqui você não pode comparecer, pode nos acompanhar sintonizando o canal 9 da NET, ou então nos ouvindo pela rádio virtual com 2ls.com.br, ou então pelo site da Câmara Municipal, câmaracubatão.sp.gov.br. Volto a repetir, nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco nós iremos transmitir ao vivo a audiência pública da Lei Orçamentária 2015. Até já! Convido o vereador Roxinho para presidir a sessão. Presidente de audiência. Dando início aos trabalhos, convido o senhor Alexandre Cova, secretário municipal de Planejamento Municipal, para expor os presentes diretrizes gerais para a elaboração da peça orçamentária para o exercício de 2015. Bem, convido o vereador Jair Ferreira Lucas e o vereador Aguinaldo Alves Araújo para se sentarem à mesa. Bom dia a todos. Bom dia, ilustre vereador Roxinho, ilustre vereador Jair, vereador Aguinaldo, ilustre vereador Wagner, Doda. Bom dia a todos. Hoje estou aqui como secretário municipal de planejamento, de forma interina. O secretário Adalberto encontra-se de férias no momento e recebi o convite aqui para participar da audiência pública do orçamento. Gostaria de registrar também a presença da equipe da secretaria, a servidora Márcia Cristina e o servidor Lelo, que participaram aí ativamente da elaboração do orçamento 2015. E me coloco aí à disposição para qualquer esclarecimentos, dúvidas com relação à peça orçamentária 2015. O orçamento foi elaborado pela equipe da secretaria, atendendo aí a todos os preceitos legais da Lei 4.320, Lei de Responsabilidade Fiscal. Foram considerados também as audiências do orçamento participativo, um trabalho muito importante realizado aí pelo diretor da nossa secretaria, o Lelo. E eu acredito que o orçamento foi colocado de uma forma para atender aí os objetivos, né, do governo e que atendem aí os anseios da nossa sociedade aí do município de Cubatão,
me coloco à disposição aos ilustres vereadores aí para qualquer dúvida que a gente possa sanar. Peço aí já de antemão desculpas por não ter feito uma apresentação aos ilustres vereadores, devido até ao fato de eu ter assumido a secretaria recentemente, mas já me coloco à disposição de todos aí para qualquer esclarecimento. Ok? Obrigado. É, não tem nenhuma apresentação, nada? Não, a gente eu não providenciei uma apresentação do orçamento, mas a gente está com a equipe aqui, caso haja necessidade de algum esclarecimento, a gente pode estar colocando isso. Eu peço só a suspensão aqui, só um minutinho para a gente ter uma conversa aqui.
Reabrimos a presidência. Alô? Oi? 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 Reabrimos a presente audiência pública para a apresentação da peça orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2015. Gostaria de convidar a chefe de serviço de planejamento, Márcia Cristina, para compor a mesa ao lado do secretário de planejamento, Alexandre Cova. Passa a palavra ao senhor secretário Alexandre Cova para que faça o pronunciamento. Ilustre vereador, dando continuidade, então, aos esclarecimentos da peça orçamentária 2015, vou repassar aqui um resumo dos números da elaboração do orçamento 2015. Então, nós, dando continuidade, né, o orçamento foi elaborado, conforme já havia dito, dentro cumprindo toda a legislação aí, pertinente, com a lei respeitando a lei de responsabilidade fiscal, com a participação também do orçamento participativo. E vou fazer agora um resumo dos números da peça orçamentária que foi apresentada. Nós teremos para 2015 uma receita estimada de R$ 983.404.000, né? Dentro desta receita, nós temos a receita tributária, R$ 331.746.000, equivalente a 30,9%. Receita patrimonial, R$ 4.343.000. Transferências correntes, R$ 628.658.000. Outras receitas, R$ 33.864.000. Num total de receitas correntes, de R$ 998.611.000. Alienações de bens, 20.000, transferências de capital, 62.184.000, operação de crédito, 10 milhões, um total de receitas de capital, 72.204.000. E receitas correntes intra-orçamentárias, 2.670.000. Num total de 1.073.485.000. Total da receita líquida, 983.404.000. Detalhando um pouquinho mais, atendendo também as legislações com relação à saúde, educação, nós teremos 210.795.000 destinados à saúde, num percentual de 23,23%, acima dos 15%. E na Secretaria os gastos com a educação, 276.056.000, um total de 30,42%. Vou detalhar um pouco mais o previsto das despesas por secretarias. Previsto 2015, gabinete 6.726.000, Secretaria de Planejamento 6.902.000. Auditoria, 470.000. Secretaria Jurídica, 2.315.000. Secretaria de Comunicação, 5.945.000. Saúde, como já foi dito, 210.795.000. Secretaria de Educação, 276.056.000. Secretaria Meio Ambiente, 6.862.000. Secretaria de Obras, 31.257.000. Secretaria de Gestão, 100.030.000. Secretaria de Finanças, 73.375.000. Secretaria de Cultura, 13.987.000. Secretaria de Esportes, 10.378.000. Secretaria Procuradoria-Geral, 9.547.000. Secretaria de Turismo, 1.991.000. Secretaria de Habitação, 34 milhões. Secretaria de Manutenção, 47.198.000. Secretaria de Assistência Social, 28.698.000. Secretaria de Governo, 1.878.000. Num total
do já colocado aqui, 907.338.000. Ainda compõe o previsto 2005, 17 milhões Companhia Municipal de Trânsito, 42 milhões da Câmara Municipal, Caixa de Previdência 4 milhões e o FUNPREV 13 milhões e 66 mil. Total das transferências 76 milhões e 66 mil, dando um total da despesa de 983 milhões e 404 mil reais. Esse é um resumo das despesas do orçamento 2015. Eu gostaria de convidar a Márcia para fazer uma breve explanação de como foi composto o orçamento 2015, quais foram as diretrizes utilizadas aqui para ilustrar um pouco melhor a nossa peça orçamentária. Bom dia a todos. Como o Alexandre disse, a gente sempre procura não, né? A gente sempre segue a legislação. E, como vocês podem ver, a nossa receita esse ano, o nosso índice de participação no ICMS teve um aumento para 2014, para 2015, de quase 10%. Então, a nossa arrecadação do ICMS para o ano que vem, ela está com uma proposta um pouco maior do que a arrecadada nos últimos anos, não naquilo que é previsto. E, com isso, a gente espera retomar alguns investimentos, melhorar um pouco mais a qualidade dos investimentos que estavam parados, né? E, na parte de ISS também, a gente está esperando um incremento um pouco maior. As nossas receitas de capital, que são aquelas vinculadas, que a gente, às vezes, comenta aqui nas audiências que o orçamento está muito alto, 1 bilhão e 200, a gente procurou fazer um cronograma realmente das obras para adequar aquilo que vai ser recebido realmente como receita, ao invés de colocar o valor montante total, mas adequar o cronograma das obras para ficar um valor muito mais real e não correr aquele risco que todo ano a gente tem uma receita de capital, uma receita vinculada para os projetos habitacionais, obras de construções, que às vezes acabam não vindo. E isso acaba fazendo com que a gente tenha um orçamento deficitário. Né? Eu tenho uma receita, falo, a gente não arrecadou, porque são receitas que às vezes são vinculadas a alguma obra, a algum projeto, e elas não vêm por conta até do próprio cronograma de execução, problemas nos próprios órgãos federais. Então, isso acaba fazendo com que a nossa receita, muitas vezes, fique aquém daquela planejada. Então, principalmente nas partes das obras do PAC, recursos do CDHU, recursos dos ministérios das cidades, a gente procurou fazer algo assim bem real, bem mais pé no chão, né, para poder não sofrer, às vezes, nenhum tipo de discussão sobre por que previu 1 bi, mais de 1 bilhão, e arrecadou mais lá embaixo. Então, a receita está... mesmo estando nos mesmos patamares um pouco do que o ano passado, mas ela está com valores muito mais sólidos e reais. Franqueio a palavra aos senhores vereadores, se quiser fazer uso dela. Bom dia, presidente. Mais uma vez é um prazer estar aqui participando dessa audiência pública, o vereador Aguinaldo, o vereador Jair, que também faz parte desta comissão, desta direção, a secretário interino, titular, né? Interino ou titular? Interino, Alexandre, a Márcia, todos os funcionários, todos presentes da Câmara. Dizer que me chamou muito a atenção, Márcia, principalmente as suas últimas palavras, referente à receita prevista e a preocupação de não apresentar uma estimativa que não chegasse àquela realidade. Nós temos acompanhado já há alguns anos aqui nessa cidade, principalmente aqui na nossa Câmara e cidade, que é o que interessa nesse instante, que, geralmente, as receitas previstas, os orçamentos previstos, nunca têm falhado, têm sempre se aproximado e batido. E me chamou muito a atenção quando recebemos a próxima estimativa de receita de 1.305.205.000 reais.
é uma receita plausível de comemorarmos, como eu sempre digo aqui na Câmara, e coloco uma placa aqui. Agora, graças a Deus, uma placa até maior, né, porque a receita aumentou, é uma placa maior, não, vereador Aguinaldo. E me chamou a atenção. Mas alguns itens da apresentação aqui me chamou a atenção também, que eu gostaria de perguntar, não só referente a algumas secretarias, como eu marquei aqui, ó, Secretaria Municipal de Turismo, 1.991.000. Lógico que talvez não seja o momento exato para a gente discutir. Mas se acompanharmos o que vem ocorrendo na cidade, secretaria por secretaria, atuação por atuação, realmente tem secretarias aqui que a gente vê uma fábula de dinheiro e a gente não vê o retorno para a nossa cidade, para a nossa população. A exemplo disto, desse retorno, dei um exemplo mínimo aqui da Secretaria de Turismo, mas me chama muito a atenção também a apresentação de receitas, como você bem colocou aqui, previstas. Aqui, ó, antes de chegar nessa receita prevista, Márcia, eu gostaria que você me explicasse, para que a gente... É gravado, senhor presidente, essa audiência? Ao vivo, senhor vereador. Para que a gente possa, ao vivo, passar para toda a população umas mentiras que foram contadas aí na cidade, referente à reserva de contingência, que é a minha primeira pergunta dessa reserva de contingência. Como já está sendo gravado, nós temos uma grande oportunidade de esclarecer aqui. Poder Executivo, reserva de contingência, 2.538.000. Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, reserva de contingência, 46.835. Isso, desmiuçados, cada um terá o seu código se precisar remanejar, que foi o que eu fiz em 2013 para 2014. Observando isto que eu estou mostrando aqui ao vivo e gravando, eu tomei o cuidado de apresentar emendas nessas reservas de contingências, tirando do montante da prefeitura, como está aqui, ó, Poder Executivo. E ainda avanço mais. Estava mais claro do montante de 900 e poucos milhões apresentado. E eu lhe pergunto, para esclarecer, sem sombra de dúvida, o que eu apresentei, o cuidado, e o que eu estou perguntando aqui hoje, e a ponderação que eu estou fazendo aqui. Se eu apresentar, Márcia, uma emenda referente ao que está aqui, vamos ser claros e objetivos, Poder Executivo, reserva de contingência, 2.538.000. Eu estou tirando do Poder Executivo ou de algum outro lugar? Primeiro essa pergunta, por favor. Eu gostaria que você falasse o microfone para ficar gravado. A dotação, a classificação funcional da reserva de contingência, ela é igual. Ela não tem diferença, ela é uma só. O que diferencia é somente a unidade orçamentária de onde ela vem. As emendas apresentadas o ano passado, a reserva de contingência da prefeitura, ela tinha um valor de 2.736.000, se eu não me engano. E as emendas apresentadas, como anulação de reserva de contingência, eram de 5 milhões. Márcia, tinha 22 milhões então, e pouco. Não, a reserva do Poder Executivo, do município. E do Executivo especificado? 2 milhões. Exatamente. O restante era do Fundo de Previdência. As emendas... Do jeito que está aqui, Márcia, Poder Executivo, 2.538.000. Uhum. Eu apresentando uma emenda dessa reserva de contingência, que não está clara que reserva é essa, mas a gente entende. Eu estou tirando do Poder Executivo exclusivo, não é isso? Se for até 2 milhões, sim. Certo. As reservas eram 5 milhões. Mas a reserva do ano passado eram 22 milhões. Não, 22 era só do Fundo de Previdência. Não, certeza absoluta. Do Eu fundo eram também 19 tenho certeza milhões. absoluta. 19. A reserva de contingência da prefeitura ela é 0,3% da receita. 0,3% dá 2 milhões e alguma coisa, tanto que o desse ano você pode ver que ela está até um pouco menor do que a do ano passado. Mas estava e a 22. reserva do fundo de contingência é muito maior, porque ela é a que compõe o excesso de receita do fundo, é o que forma a reserva de contingência. Mas aqui está especificado, Márcia. Fundo de Previdência, 46 milhões.
Poder Executivo, 2 milhões 538. Se você apresenta uma emenda de 5, eu não tenho 5 milhões para Mas tirar se eu do Poder apresentar de 2 Executivo. milhões aqui. Com certeza será daí. Tá. E aqui vocês são obrigados também colocar Poder Executivo e Caixa de Previdência, cada um seus códigos. Mas está separado por Não, código. O não, orçamento vem só todo... A peça orçamentária, aquele caderno que vem, que a gente Exato. manda, aquela pilha, tem lá qual é a reserva de contingência do Fundo de Previdência, lá no orçamento do fundo, e ela tem a reserva de contingência dentro do orçamento do Poder Executivo, ela tem o valor da reserva de contingência do Poder Executivo. Exatamente. Elas são separadas. Exatamente. Então, o código do Executivo é um e do Fundo de Previdência é outro. Isso. O projeto de lei que está aí na sua mão, ele é o resumo do que está lá no caderno. Então, quando eu componho o orçamento, porque o que eu mando para a Câmara, nesse papel, é o projeto de lei do orçamento consolidado do município. Quando ele é consolidado, ele junta todas as receitas e despesas de todos os órgãos. E os anexos que vêm são os que vêm com os valores em separado. Perfeito. Então, 2 milhões eu posso apresentar Sim, até 2 milhões até e esses meio. até Pra aí você está 2015. tirando para 2015, Pra você vai 2015. tirar do Executivo. Exatamente. Então, é bom a gente deixar bem claro exatamente o que está aqui. Isso. Segundo, foi apresentada aqui, justificativas de receita, uma operação de crédito no valor de 10 milhões. PEMAT. Tá, não, aqui não diz. Essa operação de crédito é do PEMAT. Ela, inclusive, ela está até discriminada como uma dotação em separado dentro da peça orçamentária. O projeto de lei do PEMAT foi aprovado esse ano. Inclusive, está até com um projeto de lei aqui na Câmara para ser votado a abertura do crédito ainda esse ano, mas acredito que esse ano não vai dar para utilizar. Então, como a gente já está prevendo que esse recurso de repente, não entre esse ano, a gente tomou a cautela de já colocar essa operação de crédito, que já está aprovada a operação de crédito. O que a gente colocou no orçamento é que a entrada dessa receita do PEMAT vai ser feita o ano que vem. Tá, Só pegar aqui um adendo, Márcia. O PEMAT foi aprovado em 2013. Isso. O que está na Câmara agora, acho que é uma readequação. É a abertura do crédito especial para poder usar, porque quando o recurso vier, se eu não tiver a dotação do orçamento, eu não posso fazer nada com dinheiro. Então, exatamente, não, vereador, o complemento da minha pergunta desse PEMAT. Nós aprovamos em 2013, já foi... A operação de crédito já foi efetuada em 2013 para 2014. Não, ela só vem... A gente, para poder receber o recurso, eu tenho que startar todo um procedimento de compras dentro da Prefeitura. Sim, mas todo o procedimento licitatório. E o recurso não entra no caixa da Prefeitura, ele só entra depois que o procedimento é feito, que você... consagra os vencedores da mesma forma como é o da Caixa Econômica Federal com os outros recursos dos outros investimentos que a Prefeitura faz, que é tudo depositado numa conta quando já existe a contrapartida do serviço licitado. Márcia, então você está afirmando que aquele projeto que nós aprovamos em 2013, do valor de 10 milhões, não entrou não. E não existe. A Câmara autorizou a Prefeitura a contrair uma operação de crédito. E não foi feito? Ela foi feita, o PEMAT foi autorizado, só que o recurso ainda não veio. E por que mandou outro projeto com o mesmo teor para a Câmara? Como assim? Não, eu não mandei um projeto, nós não mandamos um projeto com o mesmo teor. Quando foi mandado o projeto de lei o ano passado, foi pedido autorização para o Executivo efetuar uma operação de crédito. Quando essa operação de crédito foi autorizada, o ano passado, ela foi quase no finalzinho do ano, se eu não me engano, não havia tempo para a gente inserir a abertura do crédito especial, porque é um recurso que eu vou receber, do qual eu não tenho a contrapartida para a despesa. Eu tenho a receita do PEMAT, que foi autorizada a operação de crédito, mas eu não tenho lá na despesa a contrapartida para poder gastar esse dinheiro. Então, o que nós fizemos esse ano? Como estava no final do ano, nós mandamos em 2014 agora o projeto de lei, porque eles foram, agora a gente precisa fazer os pedidos de compra. O PEMAT foi autorizado pela Câmara o ano passado, vamos startar os pedidos de compra. Só que não existia a dotação orçamentária correspondente no valor da operação de crédito. Então, nós tivemos que mandar um projeto de lei para cá, para que fosse aberto o crédito, autorizando a utilizar o recurso. Porque vocês já autorizaram, já aprovaram a operação de crédito. Para ela se oficializar agora, eu preciso ter a dotação orçamentária para utilizar o recurso.
Não está bem claro, né, vereador? Eu não estou vendo com essa clareza que você está falando aqui, nessa linha, o projeto da forma que veio. Ele só está abrindo um crédito especial Só para abrindo utilizar um os crédito, recursos do vereador. PEMAT. Isso. Tá, A gente autoriza aprovou- o Poder Executivo a abrir um crédito especial para utilizar os recursos do PEMAT autorizados na operação de crédito autorizada pela lei tal. No artigo 1º do projeto de lei, está declarado no projeto de lei que está aqui na Câmara, onde eu vou utilizar e fruto de que lei que aprovou essa operação de crédito. Como ele não está inserido e a Receita ainda não entrou, se a Receita estivesse no caixa da Prefeitura, eu jamais poderia ter colocado ele como receita para o ano que vem. Mais alguma pergunta, vereador? Tenho, presidente. Quer organizar aqui? Quer fazer alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta aqui, enquanto o senhor se localiza aí. Aqui nas planilhas de despesa para a secretaria, me causou uma curiosidade aqui na SESEP, que é a Secretaria de Segurança Pública, seria isso, né? De 35.756. Vocês conseguiriam me descrever o que seria a utilização? É pessoal? É equipamento? É pessoal, o contrato de vídeo monitoramento e o contrato de vigilância. Então, aqui dentro da Secretaria de Segurança Pública está o contrato de vigilância, de monitoramento e a equipe... a parte de pessoal, parte de vigilância, operacional. a parte operacional, que é toda da Secretaria. Sim. Outra coisa aqui também, aqui na SEDUC, nós vamos ter aí um previsto para 276 milhões. Ontem, aqui na sessão, que aconteceu extraordinariamente, até mesmo por causa do Dia dos Servidores, foi debatido muito essa questão da Secretaria de Educação na questão dos prédios públicos. Com esses valores, foi até indagado pelo vereador Ivaniel, se não me engano, a carência que existe hoje nos prédios, na questão estrutural, dentro desses 276, é alguma coisa para estrutural, alguma coisa para os prédios públicos da educação ou não? Sim. Está dentro desses 276 dentro milhões? 210. Os recursos, tudo que diz respeito à área da educação, estão alocados na Secretaria de Educação. Não tem nada a ver com a obra. Manutenção, não. É obras quem gerencia, Sim. quem faz tudo, mas os Questão de recursos, valores, então, está aqui dentro desses todos 276 na milhões. Sim, porque se eu não colocasse esse custo lá, eu não teria o custo total que se é gasto com educação. Então, todo o custo da secretaria que é gasto com educação, independente de ser a Secretaria de Obras quem gerencia, por ser ela quem tem a parte de engenharia, todo ele está alocado na Secretaria de Educação. Entendi. Vereador Dola, fica à vontade. Obrigado, presidente. Márcia, aqui eu fiz uma observação e gostaria que você me explicasse. Secretarias Municipal de Obras. Quando a gente vê Secretaria Municipal de Obras, o primeiro aspecto que a gente imagina são obras, que estamos falando da Secretaria Municipal de Obras. Então, vem o pensamento de obras. Foi estimado aqui um orçamento de 31.257. Mas o que me chamou a atenção não foi exclusivamente esse valor para a Secretaria de Obras. Foi a Secretaria Municipal de Manutenção e Urbana Serviços Públicos, 47.198. Você poderia me explicar esse quase dobro e o que seria esse valor, esse montante que eu vejo como um absurdo para manutenção exclusiva? Não. Como eu falei para o vereador Rochinho, agora ele perguntou se as obras da educação estavam na educação. Então, as obras da educação estão na educação. A Secretaria de Obras, ela faz o gerenciamento e aí, dentro do orçamento da Secretaria, estão os recursos referentes às obras afetas aos próprios públicos de maneira geral. Tudo que não é educação e saúde, que são o maior montante que geralmente o município gasta para manter, a educação e saúde estão nas respectivas secretarias. Na Secretaria de Obras está aí a parte de
construção, pavimentação de vias públicas novas, a parte de iluminação pública e algumas outras obras específicas de próprios públicos. Por exemplo, a parte de construção e a ampliação dos centros esportivos, essas obras que já são, que não são específicas das áreas, estão alocadas aí. Tanto que a parte da habitação, que são obras, também não está aí. Então, a parte que tem para a obra, para o ano que vem, montou, segundo os cálculos feitos. É lógico, o montante poderia até ser maior, mas aquilo que eu falo, toda vez que a gente vem aqui, a gente tem uma necessidade que é muito maior do que aquilo que a gente arrecada. Então, a gente tem que adequar aquilo que é possível. E a Secretaria de Manutenção, ela tem, dentro do escopo dela, toda a manutenção, não só da cidade, como dos próprios públicos. Então, existem muitos contratos de manutenção, toda a manutenção que é feita pelo município é através da Secretaria de Manutenção. Pavimentação, o contrato do lixo está dentro da Secretaria de Manutenção, ela não está mais na Secretaria do Meio Ambiente, porque a limpeza urbana é da Secretaria de Manutenção. Então, só o contrato do lixo dentro da Secretaria de Manutenção está em 25 milhões. Então, se você tirar desse valor da Secretaria de Manutenção o contrato do lixo, sobra praticamente a metade para a Secretaria de Manutenção fazer a manutenção do município todo e de todos os próprios públicos. Mas mesmo assim, Márcia, ainda eu acho um valor muito alto de 47 milhões. Mesmo assim, tirando os 25 milhões do sobra lixo, 22. 22 milhões. São vários contratos. Você imagina a manutenção do município todinho e de todos os próprios. Pavimentação de rua. A pavimentação de rua não para, sempre tem reparo para fazer. Próprios que sofrem manutenção, porque às vezes a gente acha que não se faz muita coisa, mas tem muita coisa para fazer, que são serviços pequenos, às vezes nos próprios, que são contratos que a própria secretaria tem. Então, eu não tenho aqui de memória quais os contratos, porque tudo isso são valores de contratos. Contratos já firmados, contrato de pavimentação de rua, contrato do lixo, contrato de poda de árvore, contrato de varrição, contrato de roçada de lote, serviço de parques e jardins, que a maioria dos contratos estão todos lá. Aceito, Márcia, mas não... Você... eu estou te dando o aspecto técnico na questão técnica, que tá. a gente até respeita. Mas na questão prática... Prática... A gente questiona eternamente. Não vou questionar você, que você é técnica. Não entendi. Está explicando exatamente o que a gente precisa. Sim, você está questionando, de repente, a qualidade do serviço prestado. Agora, o que a gente vê, ainda que seja 22 milhões, para o que não ocorre nos últimos 4 anos na cidade, realmente assusta. O que não ocorre, não estou nem falando o que ocorre, o que não ocorre, mas você não tem nada a ver com isso, apenas está tirando dúvida. Outra dúvida, Márcia. Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania, que a gente não está vendo também na prática, mas é importante a técnica nos explicar. 35 milhões! Um orçamento do interior, aí tem cidadezinha do interior que é esse orçamento. Mas só queria que você me explicasse... Foi o que eu falei para o vereador Rochinho, que ele fez a mesma pergunta. Ele perguntou o que compunha o orçamento da Secretaria de Segurança Pública. Aí dentro, além do pessoal operacional, que são os funcionários da prefeitura, da parte de segurança pública, tem o contrato de segurança pública e os contratos de vídeo monitoramento, e esqueci, vereador Rochinho, as despesas com o Corpo de Bombeiro também, a manutenção do Corpo de Bombeiros também está dentro da Secretaria de Segurança Pública. Que inclui o pessoal da polícia também, que parece que os próprios... Da polícia também, essa parte agora desse convênio que a prefeitura assinou, da operação delegada, também está dentro da Secretaria de Segurança Pública. Mas mesmo assim, Márcia, eu vou questionar esse valor. Porque é o contrato de segurança. Porque o que a gente tem visto acontecer, o que a gente falar do contrato de monitoramento, quando esse contrato chega a 2 milhões e 200 mil, porque pelo que o secretário nos passou, é esse o valor. Se considerar 2 milhões... para um contrato de 35 câmeras instaladas na cidade, que é o valor desse contrato junto com essa empresa que está aí na prefeitura. Sobra ainda 32 milhões, 33 milhões. A maior parte é pessoal e contrato de vigilância.
A maior parte do valor da secretaria. Deixa eu pegar um adendo aqui, vereador. Segundo informações, o contrato da vigilância com a empresa hoje que tem, parece que vence agora, vai ser prorrogado, foi solicitada uma prorrogação só por 6 meses com uma redução de 25%. Isso. Já está dentro desses valores aqui, o 35%, essa redução de 25%? Já. Já está aqui. Eu acredito que sim, porque como a gente fez em setembro, que a gente mandou a peça orçamentária dia 30 de setembro para a Câmara, eu não tenho o dado preciso se quando em setembro se já tinha sido prevista essa redução dos 25%. Entendi. Tá? Se ele não veio com a previsão, porque isso foi lá em setembro, então provavelmente se houver redução, vai sobrar dinheiro. Vai sobrar recurso da Secretaria. Vereador Doda. Márcia, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente está sendo calculado aqui um valor de 6 milhões. Como é que se chegou a esse valor? O que é que vai ser feito na Secretaria do Meio Ambiente para atingir esse montante de quase 7 milhões? Dentro da Secretaria do Meio Ambiente, a gente tem os serviços do aterro sanitário, contratos que ele tem, a manutenção, querendo ou não, lá do Cutiapará, a manutenção dos parques ecológicos está toda lá, e alguns projetos novos, que eu não tenho de cabeça, a gente tem, não consigo lembrar de todos, mas quando o secretário manda a proposta orçamentária, esse valor que a gente chega aí é baseado na proposta que vem da secretaria. Então, o secretário manda as necessidades dele para o exercício seguinte, tirando aquilo que é a manutenção, fora alguns investimentos, algumas coisas novas, alguns contratos novos, que ele precisa, que ele quer fazer o ano que vem para implementar algum serviço novo, chega-se a esse valor. Então, novo vereador Rochinho, nós que somos da Comissão do Meio Ambiente, vamos começar a questionar o secretário do Meio Ambiente. Porque 7 milhões é algo que nos enche os olhos para se iniciar um trabalho, como a técnica está falando aqui. Que a gente tem cobrado tanto uma secretaria realmente que funcione com atuações, e a nossa cidade está sofrendo aí uma série de situações ambientais que a gente vai cobrar de perto essa situação, porque realmente recursos tem. Com certeza, vereador. A senhora acabou de mencionar aqui que dentro desse 6862 da SEMAN, né, da Secretaria de Meio Ambiente, está incluído o aterro sanitário. Ele já não está incluso nos 25 milhões que está na CESEP? Não. O aterro sanitário ele é em separado. Não, porque assim, a gente tem algumas coisas que precisam ser feitas, se não me falha a memória, lá no aterro sanitário, e o aterro sanitário afeta a Secretaria do Meio Ambiente. O aterro sanitário que a senhora fala é o nosso que está interditado, que está fechado. Isso. Não é o que é utilizado para o lixo hoje. É de propriedade do município, que precisa ser feito algumas obras lá dentro, que já estão até licitado, algumas consultorias, alguns serviços que precisam ser feitos para recuperar o estado em que ele ficou. Então, esse aterro sanitário que está dentro da SEMAN, esses valores já inclusos dentro dos 6 milhões, não é o que é pago hoje para a operadora de lixo? Não tem nada a ver com o contrato de coleta de lixo. Entendi. Minha curiosidade é essa. O vereador Aguinaldo quer fazer uso da palavra aqui? Fica à vontade. Bom, cumprimentar o presidente da mesa, vereador Fábio Rochinho, vereador Doda, vereador Jair Dubá e o secretário e a Márcia, hoje também aqui representando a Prefeitura Municipal no sentido dessa audiência pública. Não, na verdade, eu queria deixar aqui registrado, e pelos valores que a gente vê para cada secretaria, e pedir ao presidente da mesa, se pode ou não pode, de repente, para ser analisado. E como falou o vereador Doda também, os valores são grandes e a Márcia está apresentando a parte técnica. Na parte técnica, acaba nos convencendo. Porém, na prática, das secretarias, não dá para convencer a gente, porque, infelizmente, a gente tem a sensação de estar, principalmente em Cutiapará, um parque abandonado, né? Então, eu quero sugerir aqui, para o presidente da mesa, nas próximas audiências, que tenhamos, não sei se possível, ou se pode, a presença
dos senhores secretários, ou seja, secretário de turismo, que devia estar aqui para se defender, para falar o que faz, o secretário de meio ambiente, né, também que esteja aqui, enfim, todos os secretários que estão aqui recebendo essa verba que nós estamos assinando e votando para 2015, para que eles possam esclarecer, porque vereador Doda, vereador Jair, vereador Fábio Rochinho e os demais, é interessante, a cidade, numa boa parte, parada, e a verba tem, né? Então, eu não sei se vocês deu para entender onde eu estou querendo chegar, perfeito. Mas é importante que o secretário esteja aqui para se defender e até para falar das suas pastas. Uma Secretaria de Turismo em Cubatão, inclusive eu pretendo defender muito essa tese do turismo da cidade, né? Uma das pastas que a gente pretende até defender bastante, porque Cubatão precisa avançar no turismo, é uma secretaria, desculpa a expressão, ela hoje acaba sendo figurativa. Então, presidente... E ainda complementando, vereador, se Vossa Excelência permitir... Pois não. É um momento importante até para que o secretário nos convença desses montantes que a técnica... Porque a técnica apresenta aquilo que foi apresentado, aquilo que o orçamento tem, a divisória e itens para atender. Mas eles nos convençam para que a gente nem apresente emendas. Porque, às vezes, eles questionam emendas nossas quando a gente pede uma melhoria num PAMOS, numa escola, numa creche, numa rua, e aí vem os questionamentos dizendo que a receita não dá, que a receita... E quando a gente escuta aqui valores mostrado aqui que nós vamos aprovar, e a gente não vê acontecer na prática, que é um absurdo, então a gente fica imaginando alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque o cascalho tem, como diz na gíria popular, população, o cascalho tem. Então, o que falta é PPO. Então, se me permite, vereador, até para passar a palavra, por exemplo, vou dar um grande exemplo aqui, a gente discute na cidade a questão da segurança pública. Olha o montante que vai agora em 2015 e que já teve em 2014 para a Secretaria de Segurança Pública. Qual é a composição da nossa Secretaria Pública? Quantas pessoas compõem essa pasta? Qual o desenvolvimento que tem? Lógico que nós estamos, viu, Márcia, nós estamos indagando, mas respeitando a tua parte técnica. Mas a sensação que a gente tem é de que tem secretarias que, infelizmente, estão figurativas. De momento é só, senhor presidente. Muito obrigado. Eu tenho mais 3 Vereador, a sua sugestão vai ser solicitada para as próximas audiências, mas deixando claro que isso é uma lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101 de 2000, mas assim, toda sugestão é bem-vinda e a gente não custa nada fazer os convites aos secretários. Se bem quiserem comparecer, não teremos nenhum problema, né? Até melhor. Ficar com a palavra, vereador Doda. O presidente esclareceu perfeitamente, Márcia, mas é importante não só o esclarecimento do presidente, como as palavras do vereador Aguinaldo, tendo em vista o bom andamento da coisa pública e o bom andamento da cidade, né? Se o secretário pudesse comparecer para complementar as informações técnicas prestadas, nós agradeceríamos, porque uma coisa é termos a técnica nos apresentando. Outra coisa é termos o questionamento daquele valor, onde vai ser empregado, o que vai ser, da forma que vai ser feito, até para nos ajudar a prepararmos as emendas. Porque é a única oportunidade que a gente tem, porque projeto de lei nenhum que crie despesa a gente pode apresentar, no vereador Aguinaldo, sequer pedindo uma pintura de uma escola, porque apresenta que tem gasto. Então é difícil para nós trabalhar no escuro e no escuro da forma que a coisa vem acontecendo. Vereador Doda, com isso, nós vamos ter uma transparência na nossa cidade que se faz necessário. Transparência. Obrigado. Márcia, eu queria aproveitar que o presidente me autorizou a fazer mais essas 3 perguntas. Outro dado que me chamou a atenção aqui, que a gente vem acompanhando uma deficiência, é a Secretaria Municipal de Assistência Social. 28 milhões... Espera aí. 698. O que abrange, já que você está passando na técnica, vamos conversar na técnica, porque é a sua função, o que abrange esses 28 milhões para assistência social da forma que a gente está vendo aí na cidade? Grande parte dos recursos da assistência social são os recursos que vêm para o município fundo a fundo. São aqueles recursos que vêm do Fundo Estadual de Assistência Social e do fundo lá do Ministério da Assistência Social para as diversas atividades desenvolvidas pela Secretaria.
Então, a grande parte, eu não sei precisar aí qual o valor que compõe isso aí, que são recursos que vêm do governo federal e estadual para aplicação na área social. Também tem recursos aí do Fundo da Criança e do Adolescente, que são recursos frutos de doação. Então, acho que, se eu não me engano, para o ano que vem, são quase 3 milhões que se prevê de doação para o fundo. Então, é doação. Pode ser que se realize, pode ser que não. O do Fundo de Assistência Social, ele tem dentro dele todo o escopo da parte de assistência, Bolsa Família, as cestas básicas que são dadas para as famílias carentes, a parte de contratos da parte de remoção das famílias, se eu não me engano, é a parte da assistência quem faz. Que mais que tem lá dentro? Dos grandes serviços. A parte do Fundo Social de Solidariedade também são eles que gerem, mas o Fundo Social de Solidariedade é um recurso pequeno. Mas a grande parte aí, tendo que se tirar, é que, assim, quando a gente vê todos esses recursos altos, a gente teria que tirar primeiro o que é despesa de pessoal, para ver o que sobra para a secretaria executar. Então, grande parte desse valor que está aí, primeiramente, de todas as secretarias, é o que engloba pessoal. A parte de pessoal que compõe, que não é o que você quer, é o que mantém a secretaria. Mas a grande parte são os projetos sociais que a prefeitura desenvolve nos bairros periféricos, os CRAS, os CREAS, a parte de construção também da assistência social, o que vem de recurso do Ministério para a construção dos CREAS e do CRAS, que, se eu não me engano, tem algumas emendas parlamentares, também estão aí alocados, que dependem também do recurso vir. São recursos que vêm da esfera federal, que estão lá programados, só que, se eles não vierem, não se consolidam. Eu não lembro qual é o montante, acho que é 5 milhões, se eu não me engano. Então, desse valor que está aí, eu teria que verificar direito qual é o montante que tem de verba parlamentar prevista para construção e reforma dos CREAS e dos CRAS. E o restante são para os programas Bolsa Família, os programas de renda mínima, os contratos da Fábrica da Comunidade, a manutenção dos programas da Fábrica da Comunidade, os programas da criança e do adolescente com abrigamento, essas reformas novas que estão previstas para o ano que vem, até por conta da legislação, as modalidades de transferência de recursos para as entidades, que são as subvenções, também estão aí dentro. Tá. Márcia, Secretaria Municipal de Habitação, 34 milhões. O que abrange na habitação esses 34 milhões, quando a gente vem acompanhando aí os recursos, inúmeros recursos que vêm para esta área, são recursos do governo federal? Então, os recursos do governo federal estão aí dentro. Esses 34 milhões? Os 34 exclusivo? Milhões. Não, os 34 milhões não são exclusivos do PAC, aí tem recursos do PAC, aí tem recursos da CDHU, todos aqueles que estão fazendo parte do PAC, tanto aí tem PAC Vila Esperança, tem PAC Vila dos Pescadores. PAC? Que PAC é esse? É os recursos que vêm do PAC. Sei, mas que almeja para 2015, isso. Certo? Então, o que nos preocupa é que a gente fala em PAC, e eu costumo dizer aqui que empacou. E a gente não tem visto esse PAC andar, empacou os recursos tudo. do Ministério das Cidades. Não, tudo bem. Mas vamos avançar, que você é técnica, e no final eu vou fazer uma proposta dentro de tudo isso que você está me falando, que é a minha última pergunta, Márcia. Para não cansar muito, porque o pessoal fala que eu pergunto demais, questiono demais, eu canso as pessoas, mas é minha obrigação, como legislador, a gente tem que tirar as dúvidas, porque na rua as pessoas param a gente, perguntam mesmo e cobram, e nós temos que ter as respostas para a nossa população. E nós aqui, enquanto técnicos, também temos a obrigação de responder. E a gente agradece. Márcia, receitas tributárias. Isso aqui foi uma das coisas que mais me encheu os olhos aqui. 203 milhões, que maravilha. Essa maravilha aqui dessa receita tributária, o que engloba, Márcia? Aí engloba ISS, IPTU, certo. Imposto de Renda, que mais? Todas as taxas do município. É que eu não tenho aqui a descrição exata de todas, mas a maior parte desses 200 milhões é ISS, IPTU e Imposto de Renda.
Certo. Considerando uma fábula dessa, que meus olhos já estão brilhando aqui, 203 milhões, Jotinho, de Uma nova placa. né? Uma nova placa só para tributária. Eu acho que eu vou encher de placa aqui. Tributária tanto, saúde tanto, obra tanto, educação tanto, porque é coisa maravilhosa. Eu já estou pensando aqui o que eu vou fazer aqui nessa mesa. Mas, aqui. olha, se não me falha a memória, ela acho que está até um pouco menor do que a do ano passado. Então, nesse espaço aqui onde o Jair está para lá. Mas a pergunta é, Márcia, em toda essa fábula de recursos prováveis para o ano que vem, que nunca tem falhado, graças a Deus, é raro quando não bate, essa conta não se aproxima exclusiva, 203 milhões. Tem um projeto aqui na Câmara para aumentar 35% do IPTU. Você acha que havia necessidade desse projeto, desse aumento do IPTU, com toda essa fábula de recurso aqui estimado? Olha, enquanto técnica, essa área, eu não participo das conversações e nem das comissões que elaboram planta genérica, que veem como é que funciona a parte dessa arrecadação. Mas o que a gente sabe, o que eu tenho de conhecimento nessa vivência toda de quase 30 anos de prefeitura, é que, muitas vezes, ao longo dos anos, por conta da nossa receita tributária ser baixa, que a gente acha que 200 milhões é pouco, a gente deixa de receber muitas outras receitas porque a gente não faz nada para aumentar a nossa receita própria. Não estou querendo dizer com isso que a gente tem que penalizar o contribuinte com aumento de IPTU, mas eu acho que aquilo que a legislação permite que o Executivo faça com o auxílio do Legislativo, se é pertinente para o Executivo fazer uma reavaliação na sua planta genérica de valores para adequar o IPTU à realidade, os impostos, eu acredito que o município tem que fazer. Eu até concordo, Márcia. Se isso melhora a arrecadação, com certeza a gente tem chances de melhorar muito mais o atendimento da cidade. Como técnica, eu até concordo com a sua resposta, mas no praticismo e com o absurdo que a gente vive na cidade, porque qual é o conceito que a gente tem de cobranças de impostos? Uma melhoria no retorno para a cidade, quaisquer que seja o setor. Falando especificamente de IPTU, a comunidade espera, sem sombra de dúvida, uma melhoria nas ruas, nas calçadas e por aí vai. Não estou nem questionando que não é sua área, mas o que mais me chama a atenção é esse retorno que não é devolvido. E quando a gente vê esse valor de 203 milhões, algo brilhante nos nossos olhos, a gente só tem que dizer, olha, temos uma receita que está funcionando, temos uma receita que está caindo. Nós temos realmente, mas não estamos vendo a contrapartida, que é justamente quando o vereador Aguinaldo falou, da importância de alguns secretários estarem presentes aqui, de poder nos passar detalhado alguns itens. Porque eu, já lhe adianto, vou votar contra. Com todo louvor, esse projeto do IPTU de aumento que está aí de 35%. Por quê? Porque a gente vê que tem receita, a gente vê que está sendo cobrado, a gente vê que está aumentando e a gente não vê o retorno de melhoria na nossa cidade, no contexto geral. Então, Márcia, para encerrar, eu gostaria de pedir, se for possível, nas próximas audiências, até porque a gente nunca sabe quem vai estar na próxima, tem sido assim o governo que está aí. Deus queira que você esteja, porque você respondeu várias perguntas para nós, a contento dentro da situação aqui. E o secretário que está assumindo um desafio muito grande, Deus queira também que ele continue e esteja, porque a gente torce para isso, para a continuidade, para facilitar até o andamento, porque se você troca mês a mês cada secretário, não há no mundo mágica que faça a coisa funcionar, que é o que vem totalmente acontecendo na nossa cidade. Deixa de funcionar porque o outro que entra, quando a gente chama numa comissão aqui, fala, ó, eu não sei de nada, não vi nada, não me disseram nada. Estou chegando aqui agora porque entrei ontem. Então, é muito difícil trabalhar assim. Nós, aqui, vereadores, nos desmiuçamos, debruçamos, ficamos aqui feitos loucos para poder dar uma resposta para a nossa população. Não estamos nem falando em retorno e melhoria. Estamos falando, pelo menos, numa resposta. Até isso a gente tem dificuldade, porque, da forma que tem sido apresentado as audiências públicas aqui na nossa cidade, se a gente, de fato, fosse fazer o que precisa, nós íamos ter uma dificuldade atrás de outra de apresentar audiência pública aqui na cidade, aqui na nossa Câmara.
A gente não faz isso porque a gente dá uma oportunidade para fazer as coisas melhorar e para tentar fazer com que as coisas aconteçam. Então, em cima de todo esse prejuízo, digamos assim, de informações posterior que a gente precisava dentro do que nós vamos aprovar, porque é uma responsabilidade muito grande e é uma cobrança também muito grande da nossa comunidade, eu gostaria de fazer um pedido para vocês e torço para que continue, você com certeza vai estar, o secretário, se Deus quiser, vai estar, para que nas próximas audiências públicas, se puder trazer deste porte, porque tem vários tipos de audiência, mas eu digo deste porte, trazer o secretário para que ele possa nos apresentar realmente onde cada contingência está chegando aqui, poderá chegar, qual é a intenção, para que a gente possa até, né, vereador Rochinho, votar tranquilo, porque aqui tem uma série de situações que a gente vai apresentar sérias emendas, porque a gente não acredita. A gente não acredita, várias secretarias, como nós perguntamos aqui, que vá sequer consumir aqueles valores apresentados aqui, porque não tem apresentado para nós uma secretaria consistente, atuante. Então, a gente fica, de fato, preocupado com toda essa demanda que, de fato, não acontece. Você não tem culpa, nem o secretário que está assumindo agora tem culpa. Mas, de qualquer forma, responde pelas portarias, como eu costumo dizer aqui. Quem assume é responsável. Então, a gente tem que falar. E eu espero que, na próxima, não, vereador César, venha para poder explicar, porque quando a gente fala 34 milhões para uma secretaria, quando a gente fala 35 milhões para outra, a gente vê um valor absurdo de encher os olhos, de dizer, olha, tem cidades do interior que o orçamento é 100 milhões, 200 milhões para toda a cidade, para toda a funcionabilidade da cidade. E a gente vê aqui 203 milhões só tributário. A gente vê quase 300 milhões para a saúde, educação, 200 e poucos milhões para saúde, e a gente vê uma saúde de péssima qualidade. A gente vê uma educação, como ontem estava aqui, ó, povo gritando, pedindo professor nas salas de aula. Então, as coisas precisam acontecer. Então, a gente sabe que vocês são técnicos, vocês são secretários assumidos agora, não tem culpa, mas assumem o ônus também da responsabilidade. Então, gostaria que vocês, se pudessem trazer, como a gente sempre cobra aqui, algo mais técnico, não só técnico, algo mais apresentável, como o secretário apresentando, uma planilha. Eu até marquei aqui como sugestão, senhor presidente, trazer uma planilha discriminada. Discriminada quando eu digo aqui, ó, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania, 35 milhões 756. Eu não vou aprovar isso com bons olhos, com prazer, porque eu não estou vendo a Secretaria de Segurança funcionando na cidade. Então, quer dizer, você apresenta técnico algo que vai ser utilizado, como, por exemplo, justificou um contrato de 2 milhões e pouco, mas sobra 33. Então, ele tem que explicar aqui para onde vai esses 33, você entendeu, não, vereador César? Discriminar, que eu digo, é específico, para que a gente possa votar tranquilo, com consciência. As coisas vêm muito técnicas, muito escuras. Se a gente não se esforçar um pouquinho, Márcia, a gente não entende uma vírgula que está aqui. Ó. Então, se o vereador me permite, dentro do caderno, aquele cadernão maior, quando a gente fala o valor da secretaria, nós temos dentro daquele anexo, o anexo 2 e o anexo 6. E ainda não é discriminado da forma que eu estou falando. Não, eles obedecem à lei. Lá não tem discriminado que dentro de determinada dotação, vamos dizer assim, onde ele vai gastar. Mas nós temos dotações com nomes bem específicos, que dão uma noção, por exemplo, lá na Secretaria de Segurança Pública, a gente tem lá manutenção de pessoal. Lá tem o valor que é gasto com pessoal dentro desses 35 milhões, quanto compõe gastos com pessoal. Nós temos lá manutenção dos serviços de vigilância. Márcia, não quero te interromper, mas eu só quero que você entenda o seguinte. Para um técnico, é a mesma coisa que eu discuti direito como advogado, com um leigo que não sabe nem entrar no fórum. Sim. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você está cobrando a efetividade do serviço. Não, o que eu estou cobrando, o valor por exemplo, grande. 35 milhões, mas que apresentasse para nós praticamente o que pretende alcançar com os 35 milhões.
Você entendeu? Por exemplo, vai gastar na secretaria, um exemplo como você falou, vamos falar de segurança pública, um exemplo, vai gastar um contrato de 2.200.000. Foi isso que foi apresentado para a segurança. Nós não temos uma segurança aqui maior de dizer, olha, tanto que o próprio secretário falou para nós que estava com dificuldade de encontrar o setor de... Como é que é? O setor de... Fazer a sala de vídeo monitoramento. A sala de monitoramento. Eu até dei exemplo, falei, tem um cemitério lá do lado do Canil, tem aqui no Proc, tem do lado, dei um monte eu e o vereador Rostinho, dei um monte de sugestão. Então, quer dizer, o que a gente quer não é pedir muito, é discutir técnico, Márcia. Eu não estou questionando você, pelo amor de Deus. Estou falando que técnico é fácil para quem é técnico. Agora, se não trouxer detalhadamente, não tem como a gente buscar, como você está falando, você vai em tal lugar, não é por aí. A gente quer mais clareza, o que a gente quer é objetividade, o que a gente quer é uma clareza fácil da população entender e de que a gente entenda, porque não adianta eu chegar para o cara e falar, você vai ter uma audiência tal, e lá você vai ficar quieto, a gente resolve, o cara não vai entender nada, ele vai estar lá. Mas o técnico vai resolver, que nós somos técnicos, você é técnico. Mas e as pessoas que precisam voltar? O vereador Jair precisa. O vereador Roxinho, o César, eu e os demais precisam. E você sabe que é difícil. Então, o que a gente está pedindo não é muito. A gente está pedindo, quando a gente fala de uma discriminação maior, é que pelo menos mande detalhado e o secretário possa também vir para nos ajudar, porque o que nós queremos é ajudar a administração. Agora, como é que a gente vai ajudar a administração da forma que a coisa vem acontecendo? Tudo às escuras. Tudo de uma forma técnica, como está aqui. 34 milhões para a segurança pública. Aí a técnica vem nos explicar, como você está fazendo hoje, e a gente não tem mais nada que isto. A gente só tem o valor, montante e uma explicação técnica, entendeu, vereador? Então, para nós é difícil. O que a gente quer é fazer que o bom andamento público das coisas aconteçam e quer ajudar vocês. Mas a gente também precisa ter consciência daquilo que a gente está votando. Até porque nós fomos eleitos para isso, para fiscalizar, para acompanhar. Não fomos eleitos para dar cheque em branco. Não estou falando que é um cheque em branco. Mas se as coisas vierem mais transparentes, mais claras, eu acho que facilita para todo mundo. É uma sugestão que, se vocês puderem nos atender, eu tenho certeza que estará atendendo a Câmara, os 11 vereadores. Obrigado. Com certeza, até mesmo que a preocupação, né, vereador, é que a gente vê esses montantes aqui altos, porém não condiz com a realidade hoje dos serviços prestados pela municipalidade. Então, a gente não está nem cobrando isso de vocês tecnicamente, mas é o que a percepção nossa que anda no dia a dia, porque nas audiências públicas aqui de finanças, o limite prudencial está abaixo de gasto pessoal. Se formos fazer uma análise hoje com o valor apresentado aqui, dá 400 milhões com o pessoal. Então, sobra um quantitativo relevante para serviço, para retorno para o município. Então, essa é a indagação do vereador Doda, eu tenho certeza disso, e dos demais companheiros. Porque a gente, quer queira, quer não, estamos na ponta dessa lança que está direto com os munícipes, está direto nos bairros, e somos cobrados quase que diariamente essa questão da saúde, porque se somarmos os valores de saúde e educação, 486 milhões. E ontem tivemos crianças na Câmara cobrando professores. O vereador Aguinaldo esteve ausente, até mesmo problema de doença, e tivemos aqui crianças cobrando falta de professores. Então, essa é a nossa indagação. Os valores, quando o vereador fala dos secretários, até para direcionar a gente, por isso que perguntei se obras está dentro da educação, porque o vereador Ivaniel também questionou as instalações de um projeto Crescer, que é de suma importância para o nosso município. Então, essa é a indagação do vereador Doda e demais companheiros. Alguém mais fazer uso da palavra? Agradecer a presença do vereador César. Fica à vontade, vereador. Bom dia, desculpa o atraso, eu estava em outra reunião. É só a título de curiosidade. Dentro dessa despesa por secretaria, né, no caso, como o vereador Roxinho falou, SEDUC 276 milhões. É a despesa prevista para 2015. Dentro desses 276 milhões está previsto o salário dos servidores da pasta. Sim. Não é isso? Sim. Bem como saúde da mesma forma. Né? Se dentro de cada pasta dessa que está destinado o recurso, está previsto o pagamento do servidor, por que ainda está em atraso o 13º, o servidor que não foi feito no meio do ano?
Se é fonte legal, os 25% e os 15%. Ou seja, era para ter o dinheiro, pelo menos o da saúde e educação já não pode ter sido pago. Ou não? Essa é uma questão que eu acho que não cabe à Secretaria de Planejamento responder. Infelizmente, eu não posso responder pelo pagamento, né, do 13º. Peço a compreensão do novo vereador, mas eu não posso responder por uma questão da Secretaria, né, da outra pasta. Tá. Dentro do planejamento feito, que engloba todas as secretarias, a previsão de contratação de novos professores, bem como a aprovação ou fazer novos concursos para o próximo ano eletivo, tendo em vista que nós somos sabedores que vários professores vão aposentar, né? Vários profissionais da saúde vão aposentar, UBS sendo inauguradas. Há um planejamento nesse sentido, já de deixar recurso nesse sentido, e uma previsão orçamentária para isso? Sim, está tudo embutido dentro dos gastos com o pessoal. Quando a secretaria manda a previsão, ela manda a previsão com os gastos de folha e os gastos com as novas contratações. Então, o que está previsto para pessoal, ele atende, de certa forma, às necessidades das novas contratações. Atende normalmente a Sim. necessidade, vai Isso, suprir vai o número de suprir. funcionário. Sim. Então, não é verídico que a folha está em 49% de pagamento. Acho que na última, vereador, Eu não- foi 47, se eu não Foi me engano. 47. Ele falou que era o nosso 49, gasto, eu O nosso Se não me engano, não tenho secretário certeza. Taca falou que já estava em 49%. Porque aí vendo 49%, a contratação de novos funcionários, bem como hora extra que engloba tudo isso que nós sabemos que é necessário. Se houver contratações, vai passar do Quando limite as legal. contratações são feitas para suprir aposentadorias, você não tem um acréscimo de folha, porque gasto com aposentadoria não compõe gasto com folha. Não compõe. Não. O aposentado ele é pago pelo fundo. Despesa com o aposentado não compõe gasto com folha. Porque eu estou fazendo essa pergunta porque a nossa prefeita esteve na Câmara e ela falou que hoje o fundo não paga funcionário nenhum. Quem paga é a prefeitura porque não deu os 40 anos, que são 40 anos que tem que contribuir para o fundo passar a fazer É a gestão. complementação Isso. Então dos ela falou gastos. que ela que pagava, a prefeitura que pagava massa Não, 1, ela massa 2 e paga. massa 3. A Enquanto não- parte financeira sai da prefeitura. O que eu estou dizendo é que para compor limite de gasto com o pessoal, aposentado não entra no limite de Não, gasto com o a pessoal. gente até fica feliz de ter o conhecimento técnico, porque a informação que a prefeita deu é que entraria. Que ela engloba, que quando ela engloba fala toda isso, essa situação. ela fala do financeiro, que muitas vezes não tem recurso. Se eu estou pagando o financeiro para compor o que falta lá no aposentado, me falta aqui o financeiro para poder fazer novas contratações. Entendi. Entendeu? Eu posso não estar atingindo o limite, mas financeiramente eu não consigo suprir novas contratações. Entendi. Há dentro do planejamento o aumento de ônibus para os estudantes? Aí, o secretário de Educação, o projeto, quando chega para a gente, existe um contrato. Eles mandam no limite do contrato. E quando o contrato vence, eles fazem as mudanças de acordo com as necessidades. Então, eu não lembro, não sei te responder se dentro da previsão de contratação de ônibus do contrato do transporte escolar, se eles previram aumento. Tá bom, é só, presidente, por enquanto. Obrigado, vereador. Já pegando aqui na linha que o vereador perguntou, dos 210 da saúde já está dentro desses valores o contrato com a PRO. Você Sim. saberia me dizer o valor hoje, Sim. Márcia? Não tenho de cabeça o contrato da ProSaúde. ProSaúde. Então tá bom. Alguém mais? Fazer uso da palavra? Não? Gostaria de agradecer a presença de todos os vereadores, vereador Jair, vereador Doda, César, Aguinaldo Araújo, a Márcia Cristina, chefe de serviço de planejamento, e o secretário de planejamento, Alexandre Cova, não é Covas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública.
Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a audiência pública da Lei Orçamentária de 2015 e quem respondeu vários questionamentos, inclusive do vereador Doda, foi a Márcia Cristina, que é chefe de serviços do orçamento. Vários questionamentos foram feitos para você, mas todos eles, pelo que eu pude perceber, você respondeu, né, Márcia? Boa tarde a você. Boa tarde a todos. Acredito que as perguntas que nos foram feitas foram devidamente esclarecidas, né? E como sugestão até do próprio vereador Doda, aquilo que não nos compete ou que foge da nossa alçada, de repente seria necessário estar presente o secretário da pasta. E estes questionamentos fazem parte, né? Afinal de contas, a função do vereador é fiscalizar e perguntar, e isso até para ajudar a população a ficar sabendo aquilo que está acontecendo. Claro, o próprio nome diz, é uma audiência pública. Se ela é pública, ela é aberta ao público e cabe ao executivo prestar os esclarecimentos que tanto o legislador, o vereador ou a população presente queiram fazer. Agora, você acha que os vereadores que estiveram presentes aqui saíram contentes, saíram felizes, assim, satisfeitos com as respostas, com as suas colocações? Olha, eu acredito que com as respostas que foram dadas, sim. E o orçamento da cidade? Eles falam muito a respeito desse orçamento, que tem, que não tem, que gasta, que não gasta, o negócio do imposto que o telespectador achou interessante. Bom, o orçamento, ele é feito de uma forma muito... O orçamento, ele é uma peça muito técnica, né? Então, aquilo que vem para a Câmara são os números técnicos, a parte técnica daquilo que vai ser gasto. A efetividade de tudo isso que se arrecada é o que a gente vê refletido na ponta, que são os serviços prestados à população. Então, acredito que essa seja a maior dificuldade do legislador, cobrar, que é a eficiência nos trabalhos em função do montante que se prevê arrecadar. Só para encerrar com você, você cumpriu uma função muito importante. Estava preparada, veio preparada para isso, sabia que essa responsabilidade era sua ou não? Não, eu acho que o técnico, ele sempre tem que estar preparado para isso. A nossa função enquanto servidor é dominar aquilo que faz e estar pronto para responder e participar de qualquer pergunta. Se for preciso ser convocada, virá de novo. Com certeza, havendo a convocação oficial, a gente vai estar aqui para responder qualquer pergunta. Um abraço, boa tarde. Obrigada. Muito bem, está aí a Márcia Cristina conversando conosco aqui no término da audiência pública no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, e agora nós vamos aguardar aqui pacientemente o presidente desta comissão, o vereador Rochinho. Começou, o senhor teve que dar uma pausa na sessão, o secretário não estava preparado, a Márcia assumiu. Sai satisfeito, vereador? Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, a gente deu uma suspensão de pouco mais aí de 10 minutos, até mesmo para ajustar as conversas ali com o secretário, que ele está interinamente no cargo, né, substituindo o Adalberto, que está de férias, segundo ele. Então a gente conversou ali que ele veio totalmente assim, meio que vago na situação, sem o conhecimento como que funciona a audiência pública. Mas assim, a gente não sai totalmente satisfeito, e foi até uma indagação do vereador Doda, que é a questão do detalhamento, mas a Márcia, brilhantemente, ela explica tecnicamente. A gente entende a parte técnica, mas assim, a gente gostaria de entender no ápice, direto ali, no full time, o que é feito com essa verba, que é onde que nós destacamos aí, por exemplo, se somarmos os valores destinados para cada pasta. Por exemplo, a saúde e a educação tem limites que é por lei, é obrigatório gastar 15%, a outra 25%, e a gente vê que o município sempre gasta mais. Somando todos os valores previstos para 2015, dá quase 500 milhões. E o que a gente vê hoje aí na prática... Só nas duas pastas? Só nas duas pastas. Só nas duas pastas. Então, são quase a metade dos valores previstos para 2015. E a gente vê ontem, numa sessão na Câmara, você vê criança pedindo professor na unidade de ensino. Aí você vai num hospital, falta medicamento. Você vai numa policlínica, não tem o exame. Então, é isso que a gente indaga, não só a mim e todos os outros vereadores, é justamente isso. Os valores que estão orçados não estão sendo utilizados, para onde está indo, como que está? Alguma coisa está errada. Então, o que a gente quer é o retorno para o município, que é o retorno para a cidade. É isso que nós queremos, é isso que nós constantemente cobramos o município, cobramos a administração. Agora, por exemplo, um aumento do IPTU, que o vereador Doda citou aqui como exemplo, por exemplo,
este aumento seria revertido em coisas boas para a cidade. Deveria, foi uma indagação dele, por exemplo, prevista, a gente está previsto com imposto, tributos, né, uma previsão de mais de 200 milhões, no qual já tramita na Câmara aqui um reajuste do IPTU de 35%. Segundo, eu andei, não folhei o projeto em si, ainda não estudei ele, mas é 35% só para industrial. Esses valores hoje deveria ser transferido o quê? Para a municipalidade. Uma melhor educação, um melhor transporte, uma melhor saúde, os parques e jardins estarem todos reformados. Então é isso que a gente cobra. Ninguém quer nada para si. Queremos é o retorno para o município. Queremos é o retorno da arrecadação que volte para o município. É para isso que nós pagamos imposto. Eu pago, você paga, todos pagam. Que deve ser retornado para o município. É isso que a gente cobra diariamente. Um abraço e até a próxima. Obrigado, um abraço para todos. Muito bem. Tem a participação do vereador Rochinho, que é o presidente desta comissão, que terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. A comissão da Lei Orçamentária para 2015. Nós estaremos de volta agora na próxima terça-feira, a partir das 16 horas, quando aqui mesmo, desta Casa de Leis, nós estaremos transmitindo a 40ª sessão ordinária. A todos que nos acompanharam na manhã desta quinta-feira, tenham um ótimo final de dia, um bom final de semana e até a próxima terça-feira.